Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Marina e hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre a profissão cuidador. O que que é a profissão cuidador e por que que a profissão cuidador é uma profissão que vai estar cada vez mais em alta e tanto se diz que ela é a profissão do futuro. Bora lá, então? Então, vamos comentar um pouquinho sobre essa profissão, que é a profissão cuidador. Então, o que será que é? O que será que executa, né, o profissional como cuidador? Vamos lá, bora lá. Então, profissão cuidador. Quem é o cuidador? Qual a sua importância na rotina de um paciente com necessidades especiais? E como que é o perfil do cuidador? Então, pessoal, o que que a gente tem observado? Que o cuidador, ele é aquela pessoa que executa o cuidado. Mas, será que para exercer o cuidado é só uma questão de dom? Ou tem a questão das habilidades desenvolvidas no curso de cuidador, que é o curso de capacitação? Então, na verdade, a gente precisa ver essas duas questões em conjunto. Então, é importante o cuidador desenvolver as suas habilidades técnicas e profissionais, assim como as habilidades emocionais, né? Que é a parte do cuidado, do acolher o idoso, a criança e a pessoa que é portadora de necessidades especiais também. Então, este é mais ou menos o perfil do cuidador, só para começar a falar um pouquinho desse assunto com vocês. Lembrando que, com o crescimento da população mundial em idosos, cresce então a necessidade de se criarem espaços para que esses idosos possam viver com qualidade de vida. Ou seja, hoje em dia, turma, a gente está vivendo um período de um crescimento demográfico muito maior da população idosa do que crianças e jovens, certo? E isso tem como principais fatores, desde a questão da diminuição do número de natalidade, né? Até mesmo com o aumento da qualidade de vida e o aumento da expectativa de vida. Então, antigamente pouco se falava em chegar aos 80, 90 anos, e hoje em dia é a coisa mais comum, né? Tanto que o Brasil já está como classificado como o quinto país com mais idosos no mundo, certo? Então, a gente precisa sim falar sobre essa nova profissão. Então, é necessário conhecer o processo de envelhecimento, né, para que a gente consiga entender esse processo que vai passar por várias formas, como biológica, a forma psicológica, cultural e social também. Então, no decorrer dos vídeos, eu quero poder ir passando para vocês todos esses conceitos, né? Então, em questão da parte da fisiologia do envelhecimento, como que acontece o envelhecimento na parte fisiológica, quais alterações que vão ocorrer na parte psicológica também, e quais alterações nas atividades da rotina do idoso, ou seja, na parte cultural e social também. Como a gente vai conseguir reinserir esse idoso dentro da sociedade. Então, isso aí é um dos papéis de vocês como cuidadores, que é extremamente importante. Então, a profissão de cuidador de idosos é reconhecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego desde o ano de 2001. Lembrando que o cuidador é o profissional que trabalha com a população idosa, fazendo a ponte entre o idoso e a família. Os serviços de saúde, os poderes públicos, então é extremamente importante a profissão de vocês. Os poderes públicos constituídos, os grupos de convivência e lazer e a comunidade de forma em geral. Então, a profissão de cuidador está sendo uma profissão, né, que é cada vez mais requisitada. Lembrando que, para ser um bom cuidador, precisa então realizar autoanálise, ou seja, se autoavaliar todos os dias para identificar se possui habilidades para desempenhar essa função, questionando: tenho paciência? Então é importante identificar se tem paciência para lidar com o idoso. Lembrando que o idoso vai ter os momentos, é muito comum que tenha os momentos de demência, né? Então, é, é importante também saber conversar com o idoso, de uma forma que ele compreenda. Se começar a conversar com o idoso de uma forma muito rápida, ele não conseguir compreender, então procurar falar mais devagar, num linguajar que o idoso consiga ter essa compreensão. Se manter calma, né, em situações difíceis, então é extremamente importante, e ter um bom controle emocional. Então, essas perguntas são perguntas que vocês, como cuidadores, precisam se questionar para
trabalhar em você essa questão da autoanálise e do que a gente chama de inteligência emocional. Então, são essas questões. Tenha paciência, sem manter a calma em situações difíceis e tenha um bom controle emocional. Então, assim, além da profissão de vocês como cuidadores, hoje em dia todas as profissões, né, todas as profissões têm como um requisito principal, né, a inteligência emocional. Pouco se fala sobre isso, mas a gente vê que o mercado de trabalho ele tem exigido cada vez mais essa inteligência emocional, ainda mais, considerando que a gente está vivendo um período da entrada da robótica, né, e da inteligência artificial. Então, quanto mais tiver inteligência artificial no mercado, então mais necessário vai ser com que nós, seres humanos, a gente desenvolva cada vez mais as habilidades emocionais, que é a empatia, que é saber se colocar no lugar do outro, mas também saber colocar limites em determinadas situações. Então, tudo isso são as habilidades emocionais, que é a essência do profissional cuidador. Outras perguntas, né, que são importantes que vocês façam. Sou uma pessoa tolerante? Lembrando que ser tolerante não significa tolerar abuso, certo? Então, sou uma pessoa tolerante? Tolerante com o quê? Com o comportamento, no sentido de compreender que muitas vezes os pacientes que vão apresentar demência, eles podem ficar agressivos em determinados momentos. Então, tolerante com a doença e com as alterações neurológicas que aquela pessoa, que aquele paciente vai apresentar. Sem lidar com atitudes indesejadas, então, vocês como cuidadores precisam se avaliar se vocês conseguem lidar com situações indesejadas, atitudes indesejadas, principalmente dos idosos de vocês, né? Muitas vezes vai acontecer de eles não obedecerem, né? Obedecerem no sentido de quando vocês solicitarem para que ele vá para o banho, ele não vai querer ir. É, quando vocês solicitarem para que ele se alimente, ele não vai querer se alimentar. Mesma coisa com os medicamentos, ele vai fazer o que a gente chama popularmente de birra, né? Como se fosse uma criança. Então, muitas vezes ele acaba se comportando assim. Mas como que vocês, como cuidadores, vão se comportar, vão se portar diante disso, né? Então, saber lidar com essas atitudes dos idosos, né, também é extremamente importante. Aí que entra o que a gente chama de, de desenvolver a flexibilidade, né? Sem lidar com as dificuldades impostas no trabalho, então, dificuldades impostas são as questões que acontecem, por exemplo, em relação ao cuidado com o paciente, se for um paciente acamado, que requer um cuidado mais intensivo, né, do que um paciente que não está na situação de acamado. Então, será que, né, eu sei lidar com as dificuldades impostas no ambiente de trabalho, tanto com o paciente como muitas situações, né, vocês vão vivenciar com as famílias. Então, é muito comum vocês vivenciarem dificuldades com as famílias no ambiente de trabalho, por estarem cuidando daquele familiar. Então, é importante vocês analisarem, né, em relação a essas questões. E outra, sem colocar limites, turma, isso aí é muito importante que vocês desenvolvam desde o começo da atuação de vocês como cuidadores. Por quê? O que que a gente observa, principalmente em relação a cuidadoras mulheres? Muitas vezes a família, ela acaba cobrando da cuidadora muito mais do que é a função dela, certo? Ou seja, a função do cuidador é cuidar do idoso, é alimentar o idoso, é lavar a roupa do idoso, certo? E não da família. Então, a partir do momento em que muitas cuidadoras aceitam a situação de limpar a casa para a família, lavar a roupa para a família, fazer almoço para a família, então já está deixando de colocar limites, né? Então, é extremamente importante colocar limites no sentido até de abuso, né, de autoridade, no sentido de pedir para que execute aquilo que não é a sua função, né? Então, é extremamente importante colocar limite, além de outras situações, né, como no caso de muitas mulheres, ocorra a questão do assédio, então, saber colocar limites e dizer aqui não pode passar desse limite, né? Então, saber se impor de certa maneira, né? Mas, claro, sem perder a postura, sem perder a ética, e, enfim.
é extremamente importante esse colocar limites. Lembrando que o profissional cuidador acompanha e auxilia alguém que é, então, debilitado ou incapacitado de se cuidar ou realizar as atividades que não são mais executadas sozinhas. Então, aí que é a necessidade do profissional cuidador. Lembrando que, quando a gente se refere às atividades que não são mais executadas sozinhas, a gente não está se referindo somente aos pacientes acamados, certo? Então, a gente também pode se referir aos pacientes que não são acamados, porém começam a apresentar dificuldade de equilíbrio, começam a apresentar alterações na parte cognitiva, levando a algum tipo de demência, que é o caso do Alzheimer, principalmente na fase inicial. Então, na fase inicial do Alzheimer, o paciente não vai apresentar alterações motoras, né? Mas ele vai apresentar alterações cognitivas, o que é necessário, sim, o acompanhamento de um cuidador. Então, o cuidador não vai acompanhar somente o paciente acamado, certo? Então, seja paciente acamado ou paciente que não está acamado, mas que precisa de alguém para executar suas atividades do dia a dia. Então, é extremamente importante a profissão de vocês. Quais são as principais tarefas, então, do cuidador? Estimular a independência do paciente, tá? Quando a gente fala de independência, turma, são independência em relação... O que é independência? É você conseguir fazer as coisas sozinho, sem precisar da ajuda do outro o tempo inteiro. Então, assim, ao contrário do que muitas vezes a gente observa que os cuidadores, principalmente cuidadores familiares, fazem, que é fazer tudo para o idoso, dar comida na boca dele, sem nem mesmo ele tentar colocar a colher. Então, isso na verdade é errado. O que é o correto? Que a gente estimule esse paciente a comer a própria comida, a conseguir segurar a talher, conseguir tomar banho sozinho. Se ele consegue movimentar o braço, não faz sentido vocês, como cuidadores, fazer tudo por eles. Não faz sentido, tá? E isso acaba atrasando, né? Por exemplo, a parte da fisioterapia. Então, acaba atrasando o trabalho do fisioterapeuta em relação à reabilitação desse paciente, certo? Então, extremamente importante que vocês proporcionem e estimulem, sim, essa independência, né? Como atividades como banho, alimentação e vestuário também. Ajudar nas atividades em que o paciente apresente dificuldade de realizar, como caminhar, se vestir ou colocar o sapato. Então, se o paciente tem dificuldade, se ele realmente não consegue, aí vocês precisam, sim, executar para ele, auxiliar ele na execução da atividade diária, né? Mas se ele consegue, se ele tem coordenação motora, então vocês precisam estimular essa independência e não fazer tudo por ele, somente aquilo que ele realmente não consegue fazer. E, novamente, extremamente importante estar seguindo sempre as orientações do fisioterapeuta, né? Ou terapeuta ocupacional. Realizar as atividades e cuidados básicos quando o paciente estiver na condição de acamado, então, extremamente importante. Lembrando que quando o paciente está na situação de acamado, aí entram os cuidados básicos de enfermagem, né? Mas, novamente, lembrando que vocês, como cuidadores, vocês vão realizar só os cuidados básicos dentro das noções de enfermagem, e não os cuidados mais complexos, como, por exemplo, aspiração. Aspiração não é a função do cuidador, tá? E medicamentos que não sejam via oral. Tá? Então, o cuidador, a função específica dentro dos cuidados de enfermagem é em relação à higiene do paciente, né? Então, proporcionar um banho no leito, o paciente acamado, e também cuidar com as dietas, né? Caso o paciente use gastrostomia. Ajudar nos cuidados de higiene, como banho, idas ao banheiro, higiene oral. Então, assim, higiene oral é extremamente importante que vocês, como cuidadores, auxiliem esse paciente e qualquer alteração que ele apresente, aí é importante também vocês, como cuidadores, procurar encaminhar e orientar a família, né, para que encaminhe para um dentista. Então, assim, outro profissional que é extremamente importante na saúde do idoso é o dentista, tá? Estimular o paciente a se alimentar sozinho e ajudar quando necessário. Quando a gente fala em estimular o paciente a se alimentar sozinho, significa fazer ele levar a colher até a boca.
Ele mesmo segurar a colherinha, segurar o garfo e conseguir colocar a comida da boca. Se por acaso ele não conseguir colocar, ou começar a apresentar dificuldade de deglutição, que é extremamente comum a partir de uma certa idade, o que é importante que vocês, como cuidadores, façam? Oriente a família para chamar, daí, nesse caso, outro profissional, que é o fonoaudiólogo, que é um dos profissionais que vão estar convivendo com vocês diariamente, assim como fisioterapeuta, enfermeiro e nutricionista, certo? Auxiliar nos exercícios físicos prescritos pelo fisioterapeuta. Então, vocês como cuidadores, vocês precisam executar, sim, atividade física com aqueles idosos. Então, diferente do que muitos alunos aprendem, a gente sabe que em muitos cursos, infelizmente, acabam tendo uma noção muito básica do que é a função do cuidador, que fica só nos cuidados da enfermagem. Os cuidados básicos de enfermagem não é essa a realidade. Então, vocês, cuidadores, além dos cuidados básicos da enfermagem, vocês também precisam realizar os exercícios prescritos dentro da fisioterapia e da terapia ocupacional, né? E ao mesmo tempo da fono. Então, são coisas que vocês precisam estar sempre atentos com o paciente. Por isso que é uma coisa muito ampla o cuidado de um idoso, né? Independente se esse idoso é acamado ou se ele é independente, no sentido de caminhar, de deambular sem auxílio e tudo mais. Outra função, acompanhar na realização de exames e consultas médicas. Então, assim, vocês não têm obrigação de ir ao hospital junto com o idoso, mas sempre acaba acontecendo essa situação, porque a família dificilmente ela vai estar acompanhando esse paciente. Geralmente, a própria família pede para que vocês, cuidadores, que acompanhem e que passem com eles nos plantões. Muito comum. Então, caso o idoso precise de internamento, consultas, então vocês têm que estar disponível para estar com eles, né, dentro do hospital. Realizar os cuidados básicos de enfermagem na parte de mudança de decúbito, então, como eu comentei com vocês, a parte de mudanças de decúbito seria fazer com que o paciente, fazer esse paciente de posição na cama, né, na cama hospitalar, que eu vou explicar para vocês no decorrer dos vídeos, né, e, enfim, e cuidar para que não apareçam as feridas, né, que são as úlceras de decúbito, que a gente vai falar um pouquinho também no decorrer das videoaulas. Outra função de vocês como cuidadores é cuidados com os medicamentos, então, em relação tanto ao armazenamento, né? Então, a gente vai orientar vocês em relação à caixinha de medicamento, quais os cuidados que vocês devem tomar, como não armazenar medicamento, porque, por exemplo, tem muitos idosos que têm a caixinha de remédio, e na mesma caixinha de remédio, eles misturam vários comprimidos sem a embalagem, né? Então, tudo isso já vai alterar o que a gente chama na parte da farmacologia de farmacocinética, farmacodinâmica, né? Que é o efeito esperado do medicamento no organismo. Então, vai reduzir a, a, o objetivo, né, principal da medicação, certo? Então, em relação ao armazenamento, é importante não tirar da embalagem, tá? E se tirar, no caso, tirar da caixinha, pode tirar da caixinha, mas não tira da embalagem. Se tiver que tirar da caixinha, dá para recortar os comprimidos e deixar bem bonitinho dentro da caixinha que eles gostam, mas dentro da embalagem, para não alterar o efeito do princípio ativo do fármaco, tá? Checar os itens corretos, então, quando a gente for comentar com vocês sobre os cuidados de enfermagem, então, vai ser falado também sobre os 5 itens, alguns livros se referem como 9 itens corretos, né, antes da administração de medicamentos. Então, tudo isso a gente vai estar passando para vocês. Outra questão que é super importante são as qualidades do cuidador. Então, quais qualidades que são mais importantes para um cuidador desenvolver? A principal, turma, qualidades éticas e morais. Então, o cuidador precisa ter respeito e dignidade ao tratar a pessoa idosa e nas relações com ele e com a sua família. Ou seja, cada família, dentro da psicologia, né, como muitos psicólogos consideram, cada família tem o que eles chamam de dinâmica familiar. Então, assim, o que é dinâmica familiar?
Dinâmica familiar é a forma como os indivíduos da família se relacionam, no sentido cultural, por exemplo, eles ambos seguem uma religião, ambos seguem uma filosofia de vida, ou eles se dividem em relação a funções, de acordo com a idade de cada um. Então, o filho mais velho é o filho que ficou com a incumbência de cuidar dos pais, né, porque foi um acordo entre a família, e assim vai. Então, isso é respeitar, né, no caso, as relações dos familiares e entender essa dinâmica entre eles, né? Então, deve-se respeitar a intimidade, a organização e as crenças também da família. Isso é extremamente importante, porque o que que vocês como cuidadores não podem fazer, não podem e não devem fazer, é querer impor a crença de vocês como a crença correta, né? Porque, para começar, não existe crença correta e crença não correta. Todas as crenças são corretas e o nosso país, por ser um país laico, então a gente não tem autoridade nenhuma para chegar numa casa e simplesmente impor aquela crença porque é nossa, né? Então, a gente deve respeitar a crença deles e entender. Então, se tiver algum momento em que o idoso não queira fazer uma atividade, porque está na hora de ele fazer a sua crença, praticar a sua crença, então a gente deve respeitar. Então, evitando interferência e, sobretudo, exercendo a ética profissional. Então, assim, pessoal, em relação à ética, o que que eu posso dizer para vocês? Isso em qualquer profissão, não só na profissão cuidador. Qualquer profissão que vocês forem executar, se vocês, como profissionais, não tiverem a ética, que entra também como uma das qualidades e habilidades da inteligência emocional, vocês não ficam naquele trabalho, tá? E isso vale para qualquer área, não só na área de cuidador, mas qualquer área que vocês forem atuar, o mais importante hoje em dia do que a própria formação e experiência são as qualidades éticas e morais. É isso que faz com que vocês fiquem em qualquer tipo de trabalho. Então, quando se perde a ética, se perde o trabalho. E nesse caso, se não tiver ética, não interessa se tem experiência, se tem anos de formação, se tem. Não, isso não interessa. Então, o que faz vocês se destacarem no mercado de trabalho, independente se seja na profissão cuidadora ou não, é a postura ética que vocês vão exercer, né? Respeitando a crença, respeitando a origem, respeitando a sexualidade, respeitando várias questões, tá? E não intervindo em relação a isso, exceto quando se trata de algum tipo de abuso, certo? Então, quando vocês presenciarem qualquer tipo de abuso, aí vocês têm que denunciar. Aí são outras questões que a gente vai estar falando também no decorrer dos vídeos. Outra qualidade do cuidador que é extremamente importante que seja desenvolvida, que é a responsabilidade. Então, responsabilidade é lembrar sempre que a família, ao entregar aos seus cuidados, a pessoa idosa está, então, lhe confiando uma tarefa que, neste momento, está impossibilitada de realizar, mas que espera, então, que seja desempenhada com todo carinho e dedicação. Como em qualquer trabalho, a pontualidade, né, então, a assiduidade e o compromisso contratual devem ser respeitados. Então, se você se propõe de atender um paciente 12 horas, você precisa cumprir essas 12 horas, né? Então, é extremamente importante a pontualidade, a apresentação da imagem pessoal, que a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E a postura ética no sentido de saber que o teu papel lá dentro é realizar o cuidado e não, né, se querer interagir já com a família e ser amigo da família. Não, não é bem assim. Pode ser que no decorrer do trabalho de vocês, da atuação de vocês, vocês comecem a ter uma afetividade maior com a família, que é extremamente comum. Nós também vamos falar sobre isso no decorrer dos vídeos, tanto que por isso que é muito importante que vocês, como cuidadores, desde o começo da atuação de vocês, já procurem também um psicólogo, que é o melhor profissional para orientar vocês como trabalhar
essas questões, né, de até que ponto a responsabilidade de vocês, até que ponto a responsabilidade da família, né? Então, tem muitas questões que é importante vocês saberem identificar, mas claro, sempre tendo claro cumprir, né, o que é o compromisso de vocês. Outra característica, outra qualidade muito importante a ser que é importante que se desenvolva no cuidador é a motivação. Então, e a motivação, de novo, né? Então, para qualquer profissão, não somente cuidador, mas qualquer profissão que vocês forem exercer, é necessário gostar do que se faz. Então, a gente vive num mundo que, por questão de sobrevivência, pensa ainda muito nessa questão do dinheiro, né? Trabalhar só por dinheiro, por sobreviver, né? Para sobreviver. A gente sabe que tem situações, né, que muitas vezes as pessoas passam e não podem escolher aquele caminho que é realmente o que elas gostam. Mas o cuidador, por ser uma profissão do futuro que já está começando a ter cada vez mais procura, então, é uma profissão que, se a pessoa gosta, se a pessoa sentir motivação, se ela sentir amor pelo que ela faz, lembrando que sentir amor não é desvalorizar o trabalho, pelo contrário, é valorizar bastante, a ponto de valorizar cada tempo, cada dia que vocês passam com os idosos, e a ponto de querer se aperfeiçoar, né, procurar sempre buscar um conhecimento maior para poder tá sempre melhorando como cuidador. Então, extremamente importante essa parte da motivação, né? Então, não somente pelo salário, mas principalmente por ser o que vocês realmente gostam, por vocês conseguirem se identificar com essa profissão. Ah, mas e se eu não me identificar com essa profissão? Se eu ver que não é isso que eu quero? Ok, né? Porque conhecimento nunca é uma coisa perdida, né? O conhecimento é o maior investimento que a gente faz para a nossa vida. Então, se não gostar da profissão, aí futuramente pode optar por outra e assim vai. Mas o mais importante é sempre procurar se manter motivado naquilo que você estiver fazendo. Outra questão extremamente importante, então, bom senso e apresentação. Então, o cuidador, como qualquer trabalhador, deve trabalhar vestido adequadamente, sem joias e enfeites que podem magoar a pessoa idosa, né? Por exemplo, magoar no sentido de machucar, né? Então, é, nós mulheres é importante que a gente nunca utilize brincos grandes, né? Brincos muito largos, ainda mais porque o idoso, se ele tiver com uma demência, enfim, pode ser que ele confunda com um brinquedo, alguma coisa, e acabe puxando. Então, não é legal ir com acessórios grandes, com cabelo penteado, então, é extremamente importante, o cabelo penteado e de preferência com ele preso, né? No caso, de nós mulheres, então, sempre fazer o famoso coquinho, alguns lares algumas ILPs, que são as instituições de longa permanência, exigem, né? Algumas instituições exigem que a gente tenha uma aparência, utilize o jaleco da empresa, então tudo isso a gente precisa cumprir. E se for atendimento particular, é a mesma coisa, não é por ser particular que a gente não vai ter esses mesmos cuidados, tá? Se for longo, prender o cabelo, sem maquiagem forte, então é extremamente importante que a gente utilize uma maquiagem super discreta, né? Enfim, e as unhas, né, de preferência sempre cortadas e limpas, porque aí entra totalmente nos cuidados de enfermagem, né? E de preferência usar um uniforme, se for por uma empresa de home care, se for por uma instituição de longa permanência, então sempre já vai ter o uniforme padrão. Caso não seja, que seja um atendimento particular, é importante que vocês tenham sim o próprio jaleco, o nome de vocês, né? Enfim, como cuidadores, né? Então isso traz mais confiança e uma imagem profissional muito melhor, certo? Então, esse é outro item que é extremamente importante. Aí, pessoal, eu quero comentar com vocês sobre a profissão cuidador, os conceitos gerais, tá? Que tem dentro da área de saúde do idoso. Então, um dos principais conceitos é a geriatria. Então, o que que é a geriatria? Geriatria é o ramo da ciência de saúde que trata das doenças de pessoas em idade avançada. Então, é a área da medicina que estuda a saúde física, né? A saúde, adoecimento e as causas principais
do adoecimento da população idosa. Então, é o foco da medicina, né, no cuidado do corpo fisiológico do idoso. Aí, existe também a gerontologia. Então, o que é gerontologia? Gerontologia é a ciência que estuda o envelhecimento nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais, como uma ciência pura, básica ou acadêmica. Então assim, a gerontologia, ela já vai estudar mais o comportamento dos idosos, né? Então, a parte cultural, como que eles se comportam, como que eles vivem, como que a sociedade acolhe os idosos, o que que a sociedade proporciona para os idosos. Então, isso é gerontologia, né? Então, o processo estudo o processo do envelhecimento no sentido mais do comportamento, das alterações sociais, né? Então, essa é a diferença entre as duas áreas da, da saúde do idoso. Temos também, dentro dos conceitos gerais, o envelhecimento. Então, o que é o envelhecimento? O envelhecimento é o conjunto de alterações que os seres vivos sofrem com o decorrer do tempo. Então, isso já é um processo natural, tá? Senescência é esse conceito, então, de envelhecimento natural. Então, quando ocorre o envelhecimento de forma natural, ele é denominado como senescência. Já o envelhecimento patológico é denominado como senilidade. E o que seria esse envelhecimento patológico? O envelhecimento acelerado, né? Então, o envelhecimento que ocorre devido a alguma patologia, né? Por exemplo, Alzheimer, que a gente vai falar também um pouquinho